Paz, Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal. Gente, e o tema do nosso estudo de hoje, do vídeo de hoje, é o pecado de Adão e a revolta da natureza contra o homem. Gente, o que acontece? Em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E além do mais, entregou ao homem, ou seja, a Adão, o controle de toda a criação, de toda a natureza, de todas as coisas, né? Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. E Deus disse a Adão: olha, Adão, domina sobre todas as coisas. Eu te dou o comando, o governo de todas as coisas. E até ali, gente, reinou o equilíbrio, a paz, a harmonia entre o homem e a natureza, né? Até porque o homem, ele se tornaria, a partir daquele momento, o principal elo de ligação entre a natureza e Deus. Ou seja, o homem se torna um ser, a criatura mais elevada de toda a criação. Ele se torna o centro, porque Deus o criara à sua imagem e à sua semelhança, portanto, parecido com Deus. E aí Deus entrega toda a responsabilidade da criação, da natureza, a Adão. Ele é o regente de tudo, ele é o governador. Portanto, a natureza está subordinada a Adão, toda a criação está subordinada a Adão, está ligada a Adão intrinsecamente. Agora, o que acontece? Chega um determinado momento que há um desequilíbrio, um distúrbio, a partir do momento em que Adão come do fruto proibido do jardim, porque a sua situação de imortalidade dentro do jardim e de regente de todas as coisas era condicionada a ele não comer nunca desse fruto. E a partir daquele momento ele foi enganado pela serpente, né? Uma simbologia aqui de Satanás, de Satã, e as coisas, a partir daquele momento, deram erradas para Adão, né? Infelizmente, vem a morte, vem o declínio do homem, da própria natureza, e aí é o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, quando Deus chega e indaga, né? Pergunta para Adão: Adão, tu comeste do fruto proibido? Sim, Senhor. Deus fala: olha, Adão, a situação para ti agora complicou, tá? Tu morrerás, ou seja, tu serás lançado fora do jardim, e por tua causa a terra se tornou maldita, Adão. A criação, a natureza agora por tua causa tem se tornado maldita, porque todas as coisas estavam ligadas a Adão. Então, para que todas as coisas estivessem bem, era preciso que Adão estivesse bem. E aí Deus continua: e a terra te produzirá espinhos e abrolhos, ou seja, o desequilíbrio a partir dali. A própria natureza agora se revoltaria contra Adão, a ponto da terra produzir espinhos e abrolhos contra Adão, contra os filhos de Adão, por todo o tempo. E tem uma simbologia aqui na questão desses frutos espinhosos que a terra produziria contra Adão todos os dias de Adão e dos seus filhos. Quando Deus coloca o povo de Israel na sua terra, tira do Egito e leva para a sua terra, ou seja, cumpre a sua promessa, a promessa que Deus havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, Deus fala para os filhos de Israel: se vocês não ouvirem os meus mandamentos, se vocês se rebelarem contra mim, aquelas nações que estão ali do lado de vocês, ou seja, os vizinhos de vocês, se tornarão espinhos diante de vós, ou seja, atormentarão vocês, assim como os espinhos
causam danosos problemas, essas nações se tornarão espinhos nos vossos pés, nos vossos sapatos. Então a gente vê aqui uma simbologia quando Deus diz que a terra produziria contra Adão espinhos e abrolhos. Outra coisa interessante, né? Paulo, ele fala também que foi-me dado um espinho na carne, né? Me parece que está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Foi-me dado um espinho na carne, né? E eu roguei a Deus por 3 vezes que me tirasse esse espinho que me atormentava, e o Senhor me disse, a minha graça te basta. Então, estamos vendo aí uma enfermidade, que o que Paulo tinha na carne, embora ele chama de espinho, é uma enfermidade. Então, as enfermidades podem ser tidas também como esses espinhos que a terra, que a natureza produziria aí contra Adão e os seus filhos, né? Além de tantas e tantas reações da natureza contra Adão e os seus filhos. Terremotos, maremotos, tsunamis, as próprias doenças, né, como nós acabamos de ver aqui na situação de Paulo, e tantos outros fenômenos naturais, catástrofes naturais que de uma hora para outra acontecem aí, causando grande destruição, ou seja, grande sofrimento na vida dos filhos de Adão, ou seja, são os espinhos que a terra produziria contra Adão e os seus filhos por conta do pecado de Adão. Então, vamos ver em Romanos capítulo 8, versículo 19 em diante, o que Paulo fala a respeito da natureza nos últimos dias e como a natureza se comportaria em relação ao homem, ou seja, aos filhos de Adão. Ardente expectativa da criação, ou seja, da natureza, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à decadência, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, por causa de Adão, né? Isso aqui é o versículo 20 do capítulo 8, gente. Versículo 21, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da decadência para a liberdade da glória dos filhos de Deus, ou seja, na esperança de que a própria criação seja redimida, ou seja, restaurada do cativeiro da decadência para a revelação dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, ou seja, que toda a natureza conjuntamente geme e sofre com angústia e dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também que temos a primícia, ou seja, que até agora a natureza, a criação geme e suporta todas essas coisas com dores de parto, na intenção, ou seja, na esperança, esperando que o homem seja redimido, para que acalme, para que volte ao estado anterior, ao estado edênico. Aqui fala o apóstolo Paulo, mas a própria natureza, ela mostra claramente os seus sintomas, o seu sofrimento. Isso através de quê? Das doenças jogadas aí em cima dos homens, dos terremotos, maremotos, efeitos climáticos devastadores, como estamos vendo hoje o mundo. Gente, são muitos problemas e a natureza, ela espera pelo momento em que o homem seja redimido, em que o homem ele se volte para Deus, uma reconciliação com o seu Deus, com o Criador, com aquele que estabeleceu o equilíbrio, mas que pelo pecado de Adão, que pela desobediência de Adão, veio a morte, veio o desequilíbrio, principalmente hoje, gente, com a ganância, né? Com essa voracidade que existe, um homem arrogante, sodomita, um homem babilônico dos últimos dias, que só pensa em si próprio, só no seu ego, em destruir ao próximo, ao seu semelhante e em destruir
a própria natureza, né? Aquilo que Deus cria com a mais perfeita harmonia e entrega ao homem para que o homem cuidasse com respeito, com zelo, e destruiu e destrói Adão pelo seu pecado e nós, os filhos de Adão, pelas suas más ações, pelo seu orgulho, pela sua soberba, pelo seu destemperamento, né, pela sua agressividade. Então estamos sofrendo na pele todas essas consequências da própria natureza contra nós. Agora, ela clama pela redenção do homem, pela transformação do homem, porque ela está ligada ao homem. E a partir do momento que o homem se redimir e voltar para o seu Deus, a natureza ela depende do homem, porque o pecado de Adão causou o desequilíbrio, causou a morte e ela entrou em decadência. E temos uma esperança, gente, né? Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21 em diante, ele diz o seguinte: mas esse Jesus, aquele recebido nos céus, nas alturas, ficará nos céus até o momento da restauração de todas as coisas. Atos, capítulo 3, versículo 21, discurso do apóstolo Pedro. Pois ele ficará no céu só até o momento da restauração de todas as coisas. O momento em que ele descerá nas nuvens dos céus, chamará Adão, o nosso primeiro pai, entregará a chave a Adão, a restauração, e aí a serpente será banida, Satã será exterminado, e aí o restaurador de todas as coisas, ou seja, Jesus, o Nazareno, o Galileu, aquele que tem a chave para a restauração, entregará a Adão e aos seus filhos um reino restaurado, uma natureza equilibrada. Deus, o homem e a natureza em perfeita harmonia.